Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar o nosso devocional, a leitura bíblica. Que Deus sempre venha falar conosco através da Sua palavra, que haja sobre nós um novo entendimento, uma revelação muito maior do que realmente obedecer a Tua palavra com amor, com temor no coração, na alma. Porque se tudo vem dele é para ele, então nós precisamos entender e compreender a tua palavra e viver sempre à luz dela. Como falamos sobre os reis, estamos no livro de Crônicas agora, como já falamos no passado, no livro de Samuel, de Reis, enfim. E aqui então mais algumas passagens do que foi feito no passado, como nós falamos sobre Ezequias quando começou a reinar e realmente fez algo que Deus aprova de forma verdadeira. E aqui mesmo em 2 Crônicas, dando continuidade, olha só o que Ezequias ele fez. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei e os seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês, pois não tinha sido possível celebrá-la na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados. Tanto que esse povo se deixou se levar pelas circunstâncias do mundo, que até os próprios sacerdotes não havia o número suficiente deles. E o povo também não estava reunido em Jerusalém. A ideia pareceu boa tanto ao rei quanto a toda a assembleia. Então decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não a celebravam segundo o que estava escrito, ou seja, não obedeciam mais a palavra, o que há de estar para acontecer, o que foi para acontecer, o que vai acontecer, o que está escrito na verdade. Então eles não celebravam mais, não obedeciam mais, como hoje, infelizmente, muitos não conseguem entender nem o que está escrito. E por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais com a seguinte mensagem: Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que era Jacó, para que ele se volte para vocês que restaram e escaparam das mãos do rei da Síria. Não seja como seus pais e seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas, conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como seus antepassados. Submetam-se ao Senhor. Venham ao santuário que ele consagrou para sempre. Sirvam ao Senhor, o seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, que os capturaram, os seus irmãos e os seus filhos, terão misericórdia deles, e eles voltarão a essa terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para ele. Então, essa palavra se vocês se voltarem, se você ouvir, se você obedecer, se você entender, se você compreender, Isaías 1,19 deixa muito bem claro: se quiserdes se ouvir, estiver dispostos a obedecer, então, quer dizer, você é livre, fazer o que você bem deseja. Mas se você voltar para o Senhor, se você se voltar para buscar dele a misericórdia, ele vai ter compaixão, porque ele é bondoso, ele é um Deus compassivo, ele tem compaixão, ele tem amor pelo aquilo que ele criou, que nos criou a sua imagem, a sua semelhança. E assim então, no 10, os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim, em Manassés e até em Zebulon. Mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo, como hoje acontece da mesma maneira. Só muda hoje o tempo, a era e os personagens, mas a história sempre se repete. No entanto, alguns homens de Asser, de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram para Jerusalém. E sempre aqueles que são do contra e aqueles que são realmente a favor, que vão obedecer, que vão ouvir e vão fazer a diferença. Mas já em Judá
a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. E uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no segundo mês para celebrar a festa dos pães sem fermento. Eles retiraram os altares que haviam em Jerusalém e se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-os no vale de Cedron. Abateram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês, e os sacerdotes e os levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor, e assumiram os seus postos, conforme prescrito na lei de Moisés, o homem de Deus, e os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhe entregaram. Visto que muitos da multidão não se haviam consagrado, os levitas tiveram que matar cordeiros da Páscoa para todos que não estavam cerimonialmente puros, e que por isso não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. Então tiveram que fazer um serviço a mais os levitas, porque os que estavam impuros não podiam fazer para si mesmos essa consagração. Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Isacar e de Zebulon não se tivessem purificado, a si mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava na palavra escrita. Mas Ezequias orou por ele, dizendo: queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não seja puro de acordo com as regras do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Quando há realmente a sinceridade no coração, na alma, quando realmente é feito algo de coração, porque hoje aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, como está escrito. Aquele que diz que está totalmente puro, consagrado, eu creio que nos dias de hoje é algo impossível de acontecer. E o próprio Senhor deixou muito bem claro: aquele que não tem pecado, já é, aquele que diz que não tem, já é mentiroso. Então nós precisamos estar muito atento a isso, porque as regras do passado, do Velho Testamento, como não podiam ser cumpridas. E aqui mesmo, então, quando viram que esse povo não estava puro de acordo com as regras do santuário, o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Os israelitas presentes em Jerusalém celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Diariamente os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao Senhor, ao som dos instrumentos ressonantes do Senhor. Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas, que mostravam boa disposição para com o serviço do Senhor. E durante os 7 dias eles comeram suas porções das ofertas, apresentou o sacrifício de comunhão e louvaram o Senhor, o Deus de todos os seus antepassados. E toda a assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias e a celebraram com muita alegria. Imaginem 14 dias só festejando, adorando o Senhor. Ezequias, rei de Judá, forneceu 1000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes para a assembleia. E os líderes, 1000 novilhos e 10.000 ovelhas de bodes, e muitos sacerdotes se consagraram. E toda a assembleia de Judá se regozijava com os sacerdotes, com os levitas e com todos os que se haviam reunido, vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim nessa cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu, e a oração deles chegou aos céus na sua santa habitação. Olha que lindo, que maravilhoso, né? Houve uma grande alegria e até o próprio Deus ouviu a oração. Deus consagrou esse povo, Deus não castigou esse povo, tirou a mão sobre esse povo para que eles pudessem realmente viver em paz, viver alegres, enfim. E aí todos estavam muito felizes, alegres. Imagina então, vivendo esse momento de festa, 14 dias festejando ao Senhor, louvando, adorando, clamando, buscando, com muita fartura, porque o que eles comiam nessas porções que eram dadas a eles, imagine 1000 novilhos, 7.000 ovelhas e bodes para a assembleia. Então, quer dizer, o que eles faziam, vamos dizer na verdade, né, o português claro,
churrasco, né? Ou a festa, enfim, as comidas típicas do momento, né? O cordeiro recheado, não sei como é que eles faziam essa festa lá. Mas eu creio que havia muita fartura e muita alegria para 14 dias de festa. Havia muita abundância, havia muita alegria e muita unção do próprio Deus neste lugar. Por causa de Ezequias, o rei que quis fazer aquilo que o Senhor aprova. Então, se assim nós escolhermos fazer aquilo que agrade a Deus, o quanto mais Ele pode nos surpreender, o quanto mais Ele pode nos abençoar, o quanto mais Ele pode nos surpreender, nos abençoar de forma assim abundante. Se estivermos alegres e contentes com o Senhor, clamando, buscando por Ele, o quanto mais nós poderemos viver algo de forma gloriosa, poderosa e sobrenatural. Você vê que tudo começou realmente com uma mensagem que foi levada ao povo. Uns zombaram, outros se humilharam, e é o que precisamos fazer nos dias de hoje, nos humilharmos ainda muito mais. Deus tem chamado o seu povo, como está escrito, que Deus quis sempre juntar o seu povo como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas muitos não quiseram. Isaías 30:15 fala muito sobre isso, que é no descanso do Senhor, é na tranquilidade, é no amor dele, enfim, mas muitos não quiseram estar nessa condição de estar andando com o Senhor, caminhando com o Senhor, porque é Ele que nos dá a segurança que precisamos, o amor que precisamos, a paz que precisamos, tudo bem dele é para Ele e para a honra e a glória dele. Amém? Vamos louvar, vamos adorar o nosso Deus e com certeza Ele há de nos abençoar ainda muito mais. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito, ó Pai, sobre as nossas vidas, que a Tua presença ela venha reinar, que ela venha governar, que ela venha nos direcionar, que a Sua presença, meu Pai, venha fazer a diferença sobre a nossa vida, que o Teu Espírito Santo ele venha se manifestar, que ele venha operar sobre nós de forma muito especial, porque eu sei que a Tua presença é o que faz realmente toda a diferença, ó Pai, sobre as nossas vidas. Então por isso eu peço mais uma vez, de forma encarecida, olhe para nós, Jesus, nos abençoe, nos prospere abundantemente, porque eu sei que a Tua palavra é o que vai se manifestar, é o que vai operar de forma gloriosa, poderosa sobre as nossas vidas sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe muito a sua família e que haja essa paz, essa alegria, essa felicidade em sua família, em sua casa, em seu trabalho, enfim, que a paz de Deus ela reine e governe muito a sua casa, muito a sua família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. O que precisar, pode contar conosco sempre, nossas mensagens, orações, em nome de Jesus.